Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Vamos ler novamente, presta atenção aqui. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Feche teus olhos, peça para o Senhor falar com você neste momento. Senhor, meu Deus e Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco, meu Deus, nesta manhã. Fala conosco neste momento, Pai, e que a tua palavra, meu Deus, ela venha de encontro, Pai, a tudo aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que as nossas vidas sejam transformadas, como nós declaramos, ó Pai, neste louvor, que o Senhor, meu Deus, nos transformou. Que a cada, meu Deus, dia, a cada momento na tua presença, meu Deus, pelo poder do Senhor, ó Pai, meu Deus, que nós sejamos transformados. Que a nossa vida, Pai, seja um louvor a Ti em todo momento. Que em todos os dias, ó Pai, nós estejamos caminhando no Teu caminho, Pai, no Teu caminhar contigo, meu Deus, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Graças a Deus. O texto que nós lemos aqui fala a respeito de uma conclusão de algo que estava acontecendo entre o profeta Samuel e o rei Saul. O rei Saul, ele quis sacrificar a Deus, quis fazer sacrifícios ao Senhor. Ele não esperou o momento certo e nem tudo o que precisava ser feito foi da forma como precisava ser feito. Ele fez do jeito que ele achou que ele tinha que fazer, na hora em que ele quis fazer, do jeito que ele quis fazer. E então, o profeta Samuel, ele vai até Saul, e ele se encontra com Saul, e ele vê ali uma aberração, algo fora da visão de Deus, algo fora da direção que Deus havia dado, algo totalmente diferente daquilo que Deus havia instruído como deveria ser feito. E então Samuel chama a atenção de Saul e fala assim: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos, em sacrifícios, do que no obedecer a sua palavra? E aí o profeta continua: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Fala comigo: obedecer e ouvir. Nós, na nossa vida, a gente, em algum momento na nossa vida, principalmente na adolescência, que é o momento em que a gente está ali numa transição do momento de criança para jovem e adulto, para chegar na fase adulta. E é uma fase em que há muitos embates. A adolescência, a gente tem muitas dúvidas na nossa cabeça, no nosso coração. A gente não sabe qual voz ouvir, e normalmente a gente, quando é adolescente, a gente ouve só a nossa própria voz. Talvez você se lembre da sua adolescência, mas esse momento, essa fase, e tem pessoas até que falam da aborrecência, né? Mas a fase da adolescência, irmãos, ela é preciosa, preciosa. Um dia, quando eu fui ser líder de adolescentes, a líder anterior, ela falou assim, tinha 6 adolescentes na igreja, 6 adolescentes. Ela falou assim: é o pior grupo da igreja. Você vai ser líder do grupo dos perturbados. Eu falei: meu Deus do céu, essa é a palavra da líder. Eu falo assim: coitado deles, meu Deus do céu. E graças a Deus, eu antes de assumir, eu repreendi aquela palavra dela. Eu falei: olha, eles são bênção, todas as pessoas são bênção. Nós precisamos compreender cada fase, nós precisamos compreender cada momento, saber lidar com cada momento.
E ela ainda queria insistir, ela falou, não, mas eles são terríveis. E aí, a gente começou o trabalho com 6. Um foi embora com ela, porque era filho. Olha só, irmãos. E graças a Deus o trabalho prosperou. A igreja na época tinha 200 e poucas pessoas, cerca de 80 eram adolescentes. Cerca de 80, irmãos. Porque eu digo que a adolescência e a juventude são os melhores grupos para trabalhar. São fortes, a palavra de Deus diz que eles são fortes. Olha só. Mas é um período complicado para a vida daquele que está vivendo esse momento. E é um período em que há desobediência, em que não ouve. Não é assim? Quem é pai e já passou pelo período da adolescência? Ou está no período da adolescência? Todo pai sabe. É um período de transição que precisa ali de bastante atenção. Mas, quando éramos adolescentes, e é aqui que eu quero chegar, às vezes a gente não queria ouvir os nossos pais. Os nossos pais davam uma instrução, a gente fazia diferente. Os nossos pais falavam uma coisa, a gente fazia diferente. A gente fazia do nosso jeito. A toalha ficava em cima da cama, não era assim? Não recolhia o lixo do banheiro, esquecia de lavar a louça, deixava de fazer as coisas, porque em algum momento na nossa adolescência, irmãos, nós fomos desobedientes, porque a gente achava que já sabia de tudo. Mas, voltando aqui para a palavra de Deus, Saul não era mais um adolescente, Saul já era um homem, um rei, mas, por ele ser rei, ele achou que ele podia fazer do jeito que ele quisesse. E então ele desobedece, ele não ouve. E o profeta Samuel, ele fala assim, olha, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Samuel está falando, olha, você não precisa sacrificar, você não precisa queimar a gordura dos carneiros, você não precisa fazer as melhores ofertas. Não. Ele está colocando as coisas na devida ordem. Obedecer e ouvir vem em primeiro lugar. Porque se eu obedeço, se eu escuto, se eu ouço, e ouvir não é apenas ouvir um som fazendo, um som que está retumbando. Não, ouvir é eu compreender aquilo que está sendo dito. E como há falta de compreensão nos dias de hoje. De se entender aquilo que está sendo falado. De se colocar no coração aquilo que está sendo ministrado. Como há dificuldade. Mas eu não estou falando de você. Eu estou falando do mundo. É tão difícil hoje, você para conversar, você para falar das coisas, você precisa pensar, medir as palavras, tomar muito cuidado com aquilo que é dito, porque senão, você pode ser processado, você pode ser preso, você pode sofrer consequências que são absurdas. Então nós precisamos ter muita cautela nos dias de hoje, até como a gente fala as coisas, porque as pessoas hoje elas se ofendem com qualquer coisa. Não é assim, irmãos? Parece que a criança, quando nasceu, pegaram a chupeta, enfiaram na Nutella e colocaram na boca dela. Já é Nutella de nascença, dodói. E, irmãos, uma coisa que nós não somos são pessoas dodóis. Pessoas que você não pode falar algo e a pessoa, fiquei chateadinho que o pastor pregou uma palavra dura. Deus falou pesado comigo. Samuel, ele chama a atenção de Saul. E Saul, ele não ouve Samuel. Ele faz do jeito dele. Depois de ter feito do jeito dele, ele ainda fala, não, mas eu peguei os melhores, eu selecionei os melhores, o melhor do gado, para poder oferecer o melhor a Deus. Samuel fala, mas isso não interessa para Deus. O que interessa para Deus é obedecer, é ouvir a voz dele, é entender aquilo que Deus quer que seja feito e como Deus quer que seja feito. Nós precisamos ouvir a voz de Deus em todo momento. Nós precisamos, depois de ouvir, entender o que precisa ser feito e obedecer. Obedecer ao Senhor.
Nós conhecemos um caso da Bíblia em que 2 sacerdotes, filho de um sacerdote, fizeram besteira, fizeram do jeito deles. Abra sua Bíblia lá, Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10. Quem for achando, fala amém. Levítico, capítulo 10. Se achou, fala amém. Graças a Deus. Diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Só até aí. Nadab e Abiú eram 2 dos 4 filhos de Arão. Arão era sacerdote do Deus Altíssimo. Os 4 filhos de Arão eram sacerdotes, trabalhavam na casa de Deus, levitas na casa do Senhor, se dedicavam no trabalho de cuidar das coisas de Deus. Só que eles fizeram algo que era corriqueiro: pegar as brasas do altar, colocar no incensário e despejar o incenso que era moído, o pó de um preparo, para poder queimar o incenso. Só que, para cada coisa que era feita dentro do templo, dentro da casa de Deus, tudo era feito segundo uma ordem de Deus. Então, o sacerdote, ele precisava obedecer tudo aquilo que havia sido ordenado à risca. Ele não podia fazer fora do que Deus havia ordenado. Então, para o sacerdote obedecer, fazer tudo certinho, ele precisava ouvir as instruções para poder executar o trabalho. Não é assim? Quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente não está habituado, que a gente não sabe como fazer, a gente vai nas instruções. É assim ou não é? Hoje tem na internet vídeo. Eu vou fazer um bolo. Quem não sabe fazer bolo, consegue fazer. Vai na internet, procura lá como fazer bolo, do bolo que você quiser. E tem a receita. Você pega aquilo, você ouve, assiste aquilo e executa conforme precisa ser executado, e sai o resultado conforme tem que sair. Porque se você seguir a receita, tudo certinho, observar os detalhes, então você vai ter um bom resultado. Mas Nadab e Abiú, a palavra de Deus diz que eles tomaram cada um o incensário, o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e aí foram queimar o incenso. Só que, olha o detalhe, diz assim: e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Deus não havia ordenado a eles que eles pegassem brasas de qualquer lugar, mas as brasas usadas no incensário, conforme a palavra de Deus, as instruções tinham sido dadas, mas com riqueza de detalhes. As brasas tinham que ser as brasas do altar. A palavra de Deus diz que o sacerdote, todas as manhãs, precisava alimentar o fogo do altar. E a palavra de Deus diz que aquele fogo queimaria dia e noite. O fogo não cessaria do altar. Então, todas as manhãs, o sacerdote, ele tinha por obrigação fazer algumas tarefas e alimentar aquele fogo. E assim era feito todos os dias. E aí, Nadab e Abiú, eles decidiram queimar incenso diante do Senhor. E eles pegam as brasas de um fogo que eles fizeram, que não era o braseiro do altar, põem lá as brasas no incensário e despejam o incenso sobre aquelas brasas, e vão queimar diante de Deus. E quando eles vão queimar diante do Senhor, Deus não recebe aquilo. Mas Deus, ele se atenta aos detalhes, irmãos. E Deus havia declarado na sua palavra que aquilo era algo muito especial,
Queimar o incenso diante de Deus tinha uma simbologia, um significado muito especial. Em Apocalipse fala que as orações dos justos, as nossas orações, elas subirão a Deus queimadas com incenso, para que Deus receba as orações. Mas o incenso que fala em Apocalipse não é um incenso produzido por mãos humanas. É diferente. Mas aqui Deus havia dado a receita de como aquele incenso deveria ser produzido. Deus havia instruído como deveria ser feito. Mas Deus também, quando Ele dá instruções a nós, e Ele dá instruções todos os dias, Ele cobra de nós que nós façamos as coisas como precisam ser feitas, que a nossa vida, o nosso comportamento seja moldado conforme a sua palavra, conforme as suas ordens, conforme as suas instruções. Por isso nós precisamos prestar atenção na palavra de Deus, nós precisamos estar atentos, porque a palavra de Deus também diz que a quem muito é dado, também muito será cobrado. E a nós tem sido entregue muito, irmãos. Nas suas mãos, Deus tem confiado muitas coisas. Deus tem dado a você muitas coisas. Só que a quem muito é dado, muito também será cobrado. Se Deus está confiando coisas riquíssimas nas suas mãos, é porque Ele confia em você. É porque Ele sabe que você é capaz de fazer, é porque Ele sabe que você vai desenvolver o trabalho que precisa ser desenvolvido, como precisa ser feito. E Deus está confiando nas suas mãos coisas grandes, irmãos. Deus está dando nas suas mãos coisas grandiosas. Mas saiba que tudo que Deus tem entregue nas suas mãos, Ele vai cobrar um resultado. Ele vai cobrar de você. Num determinado dia, Ele vai falar: o que você fez com aquilo que eu entreguei na sua mão? O que você fez com aquele trabalho que eu confiei nas suas mãos? Qual foi a sua atitude? Você foi zeloso? Você correu? Você fez? Você ouviu direitinho as instruções e fez tudo conforme precisava ser feito? Ou você relaxou pelo meio do caminho? Ou você deixou de fazer? Deus nos ensina o caminho, irmãos. Deus nos ensina a direção que nós devemos seguir. Em Hebreus capítulo 12, coloca lá Hebreus capítulo 12, versículo 1, abra na sua Bíblia. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Você achou? Diga amém. Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. A palavra de Deus, ela está dizendo assim: olha, nós estamos cercados por pessoas que estão nos observando. Então, vamos aprumar a nossa vida, vamos andar conforme a palavra de Deus nos ensina, nos instrui que nós devemos andar. Vamos fazer o que precisa ser feito, porque Deus propôs a nós uma carreira. O que é isso? Deus nos ensinou o caminho que nós devemos andar. Deus está nos ensinando o caminho, onde nós devemos colocar o nosso pé, cada passo que nós vamos dar. Deus está nos instruindo. Deus propôs uma carreira para nós. Ele nos ensinou, Ele falou o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer e o que nós receberemos com isso. Então nós precisamos entender o caminho. E o caminho é Jesus, é caminhar com Ele, entender Jesus, compreender, conhecer Jesus em todo tempo, para que nós possamos errar menos, para que nós possamos acertar mais, para que nós possamos caminhar com Cristo. E mesmo pessoas conhecendo a Jesus,
conhecendo o Senhor, conhecendo as instruções, o caminho, as promessas. Ainda há pessoas que elas decidem trocar os frutos, as recompensas, a glória eterna por coisas que vão alegrar o momento. Irmãos, nós estamos passando por dias que as pessoas, elas vão para as ruas para pular uma festa lá, para brincar numa festa, em que todo mundo hoje, todo mundo, irmãos, não há uma pessoa desinformada a respeito disso. Uma festa consagrada a Satanás, onde as pessoas vão para lá para pegarem doenças, para terem gravidez indesejada, para se enfiarem no meio de coisas erradas, brigas, dissensões, tem de tudo, irmãos. Mas as pessoas, às vezes, e alguns deixam de até vir à casa de Deus, para ir num lugar desse, irmãos, onde só tem porcaria, onde só se ouve coisa errada, onde só se vê coisa errada, e aí chega na tal da quarta-feira, vai buscar cinzas, como se aquilo fosse limpar a vida delas. Um tamanho do engodo, do engano, irmãos. E as pessoas ficam nesse ciclo de se afundarem no pecado e irem buscar a Deus. Não, agora eu vou buscar Deus, agora minha vida vai estar purificada. Se enfia na lama de novo e fala, não, mas agora eu vou na igreja, eu vou domingo na igreja, eu vou lá buscar Deus, está tudo certo. E fica nessa vida de brincadeira, irmãos, brincadeira com Deus, e está achando que Deus não está vendo, e está achando que Deus não está percebendo, que a pessoa está levando as coisas na brincadeira, sem seriedade. Nadab e Abiú fizeram de qualquer jeito, não ouviram corretamente as instruções, e foram fazer do jeito deles. Ó, vamos lá pegar a brasa, tem que pegar a brasa? Tem que pegar a brasa, vamos fazer um braseiro aqui, vamos pôr aqui, e vamos queimar um incenso. E aí há diversos estudos a respeito disso, mas qual foi o resultado? O que aconteceu com a vida dos dois? A palavra de Deus diz que Deus não entendeu aquele fogo, Deus não entendeu aquilo que estava sendo feito, com o incenso que Ele havia dado, a receita para ser feito, para queimar no momento certo, da maneira correta, do jeito que precisava ser feito. E então Deus manda fogo dos céus, mas não foi para receber o sacrifício, foi para matar os dois, porque os dois estavam fazendo errado. Meu Deus, mas Deus não tem misericórdia? Tem, mas uma coisa nós precisamos entender, com a casa de Deus, com as coisas de Deus, nós precisamos ser corretos, nós precisamos ser sérios, nós precisamos ter seriedade, irmãos. Quando nós entramos na casa de Deus, nós precisamos entender que aqui não é qualquer lugar, não é como uma lanchonete que a gente vai, não é como um mercado que a gente frequenta. Esse é um lugar santo, e dentro da casa de Deus precisa ter reverência, precisa ter respeito, precisa ter cuidado. Por isso que você chega na igreja, você dobra o seu joelho, você tem um momento de reverência, de oração ao Senhor, porque você respeita a casa de Deus e o Deus da casa. É por isso, não é mera formalidade. Não, porque eu cheguei na casa de Deus, eu vou dobrar o meu joelho. Não é formalidade, mas é você reconhecer a quem você serve, o que você está fazendo. E eu me lembro quando eu era jovem, tinha lá meus 20 anos, e a nossa família seguia uma determinada religião, e éramos todos escravos, na verdade. Mas para mim, eu compreendia que aquilo era algo sagrado. Eu tinha essa compreensão desde criança, que aquilo que a gente fazia era algo sagrado, e eu precisava respeitar aquilo. E nós respeitávamos, porque nós aprendemos. Então, quando eu fui convidado para ir na igreja dos crentes,
eu fui pedir para o meu pai. Eu fui pedir, pai, fui convidado para ir na igreja, tal, eu posso ir? Aí meu pai falou assim, você não pede para ir no boteco, mas você vai. Você não pede para passar a noite na rua e você passa. Você está pedindo para mim ir para a igreja? Vai para a igreja. Mas o que eu estava fazendo era não desrespeitar aquilo que para nossa casa, naquele momento, nós considerávamos como sagrado. Está compreendendo isso? Então, quando nós entendemos que a casa de Deus não é uma casa qualquer, não é um lugar simples, mas é o lugar escolhido por Deus para que as bênçãos sejam derramadas, o lugar escolhido por Deus para que vidas sejam saradas, o lugar escolhido por Deus para que pessoas sejam levantadas e edificadas. Quando nós compreendemos quão especial é a casa de Deus, nós tomamos todo cuidado, nós observamos os detalhes, nós ouvimos as instruções, nós temos reverência, nós aprendemos a nos prostrar diante de Deus, sabendo que o Deus a quem nós servimos está diante de nós. Seja que você se ajoelhe para lá, seja que você se ajoelhe para cá, para um lado ou para o outro, não importa, mas você sabe que você está se prostrando diante do próprio Deus. Isso muda tudo. A sua atitude muda o seu culto, porque não é apenas mais um culto, mas é o momento de você se encontrar com Deus. E no momento de você se encontrar com Deus, você fala assim, eu preciso fazer tudo conforme precisa ser feito. Eu preciso fazer tudo certo. Eu não posso errar na minha apresentação diante de Deus. Eu preciso entregar aquilo que vai ser entregue da forma como precisa ser entregue. Nadab e Abiú, eles viram de Deus coisas grandiosas, irmãos. Eles viram quando eles saíram lá do Egito, que Deus entregou as riquezas para eles. Eles saíram carregados de ouro, dos mantimentos, de tudo aquilo que eles precisavam. Eles viram o mar se abrindo diante deles. Eles viram a terra se abrindo diante deles, e pessoas que estavam ali rebeldes sendo levadas ao inferno. Eles haviam visto coisas extraordinárias, irmãos, coisas incríveis, mas resolveram não prestar atenção nos detalhes. Aquilo havia se tornado comum para eles. Os sinais que Deus manifestava, para eles se tornou algo corriqueiro, algo do dia a dia, e eles desprezaram os detalhes, não tomaram cuidado de como as coisas precisavam ser feitas. Irmãos, pode ser que a gente esteja na igreja há um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 15, seja quantos anos forem, nunca a casa de Deus pode ser algo simplório. Nunca estar na presença de Deus pode se tornar algo corriqueiro. Por mais que a gente ore dentro de casa e a presença de Deus esteja ali, por mais que a gente, quando está tomando banho, seja tomado pelo Espírito Santo, isso não é algo corriqueiro, isso não é algo simplório, é algo totalmente especial, e nós precisamos entender isso e viver no caminho, na carreira que nos foi proposta, compreendendo a importância, a relevância de nós estarmos na presença de Deus todos os dias. O quanto isso é especial, como a comida que a gente come todo dia. Por mais simples e corriqueiro que pareça, nós precisamos entender que aquela comida foi preparada, nós precisamos saborear a comida, irmãos, sentar e comer, sem correria. Tem gente que come assim, né? Encheu, saiu. Parece carro de Fórmula 1 quando para abastecer. E correu. Não. A presença de Deus é algo especial, irmãos. Nós precisamos nos dedicar ao máximo na presença de Deus. Nós precisamos nos esforçar ao máximo.
tirar as coisas do mundo da nossa vida. Que coisas do mundo? A palavra fala a respeito, ali onde fala a respeito da carreira, fala sobre nós afastarmos de nós tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus, tirar da nossa vida, tirar de nós isso. E quais coisas, irmãos? Às vezes, na nossa vida tem a normalização. A normalização, não, isso aí não tem nada a ver, isso aí é comum, isso daí, nada a ver essa coisa aí. Carnaval, nada a ver o carnaval. Isso é coisa, é cultural, é só manifestação cultural. Nós precisamos tomar cuidado. Que mais? A religiosidade. É achar que as coisas de Deus são só mais um dia. Estar na casa de Deus é só mais um dia como todos os outros. Misticismo, irmãos. Tem crente que queima incenso. Tem crente que tem lá as pedrinhas na casa. Tem crente que é místico. Acredita no horóscopo, vai ler o horóscopo, vai ver os astros, para saber como é que vai ser o dia. Não, hoje o dia parece que é previsão do tempo. A sua cor é tal, o número da sorte. Que número da sorte, irmãos? Tem gente que cai nessas papagaiadas. Existia antigamente uma revistinha, que era lá do horóscopo, talvez você já tenha ouvido falar dela. As pessoas compravam as previsões dos astros. E eu conheço uma pessoa que andava com um desses escritores de horóscopo. Ele falava assim: eu escrevo lá as coisas e sorteio. Esse aqui é para tal signo, isso aqui vai para tal signo, isso aqui eu vou escrever. Eu escrevia lá as coisas e sorteava. E aí eu publicava a revista e milhares de pessoas compravam. E pautavam a sua vida naquelas baboseiras. Não, porque esse mês vai ser assim, assim, assado, porque vai ter uma dificuldade assim. E a pessoa agarrava aquilo para a vida dela e fazia daquela papagaiada ali, que era para comércio, uma regra para a vida dela. Irmãos, quantas pessoas foram enganadas durante tanto tempo por causa de coisas místicas? Que mais? As crendices. Porque o chinelo não pode estar virado de ponta cabeça, porque senão a mãe vai morrer. Quem já ouviu isso? E quando a mãe brigava, eu tinha uns amigos que eles falavam assim: não, nem virei o chinelo hoje. Eu falei: como assim virou o chinelo? Não, porque minha mãe brigou comigo, eu deixei o chinelo virado lá. Eu falei: mas por quê? Porque aquela velha vai morrer. Eu falei: meu Deus do céu. Não morria. Chegava em casa e ainda apanhava ainda. Irmãos, tem gente que está preso a essas crendices, a essas coisas. Irmãos, nós somos livres disso. Tem crente que faz simpatia, irmãos. Tem crente que põe a vassoura atrás da porta para a visita ir embora mais rápido. O que tem de simpatia aí? Conhece simpatia? Tem gente que faz um monte de simpatia, irmãos. Eu nem sei muito dessas coisas, mas eu sei que existe. Um dia uma crente veio me falar que fazia não sei o quê, porque a roupa não podia ficar do avesso, porque senão a pessoa ficava doente. Eu falei: mas da onde que está isso aí? Eu falei: mas a roupa não foi costurada do avesso para depois ser virada? Não pode virar então a roupa? Porque faz mal. Irmãos do céu, é crente simpatia, fica fazendo misturas, crentes que misturam o que está na palavra de Deus com as coisas do mundo. Irmãos, temos que tomar cuidado. Servir a Deus é coisa séria. Servir a Deus é fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito e da forma como precisa ser feito. Nós não podemos negligenciar. Nós não podemos errar, irmãos. Fala para quem está do seu lado assim: você está sendo observado. Fala para essa pessoa bem forte, fala assim: você está sendo observado.
Então você precisa ser exemplo. Você está sendo visto todos os dias. Por onde você vai, você está sendo visto. Seja exemplo em tudo aquilo que você faz. Honre a Deus com os seus atos. Honre a Deus com as suas palavras. Honre a Deus ouvindo a voz dEle, obedecendo a Ele. Abra lá Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 9. Versículo 10. Olha só. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Então, quando nós entrarmos na casa de Deus, que nós saibamos que Ele é santo. Isso é nosso culto racional. É nós fazermos o nosso culto. É claro que a gente chora durante o culto, a gente ri, a gente pula de alegria, a gente tem sentimentos, a gente se emociona, mas é o nosso culto racional. Nós sabemos para quem nós estamos fazendo, com entendimento. Separar e ter temor do Senhor em todas as coisas. E por último, abra Oséias, profeta Oséias, capítulo 1, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Coloca lá para mim, Oséias, capítulo 6, versículo 1 em diante. Diz assim: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Ele cuida de nós. Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Versículo 2. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Irmãos, Jesus morreu. No terceiro dia Ele ressuscitou. Mas fala ali o texto que Ele nos ressuscitará, porque no terceiro dia nós fomos trazidos da morte para a vida. No terceiro dia Ele ressuscitou para que nós saíssemos da morte e fôssemos trazidos para a vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Fala comigo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Fala de novo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheça e prossiga conhecendo ao Senhor. A sua vida será transformada a cada dia. Não importa se você chegou hoje, não importa se você está 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja, a sua vida será renovada a cada dia.